olhamos para nós e nós não nos sentimos capazes. Como é que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Algumas coisas eu ainda não consegui soltar. E o Espírito Santo falava que nós somos fracos, nós somos limitados, falhos, mas nele você consegue. Nele você vai fazer. Nele você vai responder da forma correta. Nele você vai ter sucesso. Nele a sua família será salva. Nele você vai fugir do pecado. Nele você é forte. Nele você é próspero. Nele você não é caído. Você está levantado pelo Espírito Santo. É nele, meu irmão. Você é fraco, mas digo fraco, eu sou forte. Quando você se arrepende e reconhece diante de Deus a sua limitação, Ele faz a obra dele em você. A capacitação vem do alto. Por isso eu queria que por um minuto você orasse pela pessoa que está do seu lado, pedindo para que nele o meu irmão vença. Nele, Senhor, em Ti nós somos mais que vencedores. Em Ti nós somos prósperos. Em Ti nós somos fortes. Em Ti nós vamos conseguir. Em Ti nós vamos suportar. Em Ti nós vamos reconhecer. Em Ti nós vamos herdar as promessas. Em Ti eu vou, aleluia, em Ti eu vou conseguir. Em Ti eu vou caminhar. Em Ti. Declare isso, irmão. Declare, declare, declare. No reino o que vale é o que é declarado. No reino o que vale é o que é declarado. Declare, declare. Cantor que me dá la sé, porque nada você. Oh, Ricardo, não me dará vassoria. Oh, 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 oh. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. É somente cheio do Espírito Santo que você vai conseguir. É somente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Oh, Senhor, enche-nos com a Tua presença. Então, eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais. Aleluia! Pois quando estou em Tua presença, meu viver é transformado. Oh! Aleluia! Glória a Deus! Agora. Está cheio do Senhor. Então, glória a Deus, e aplauda bem forte o Eterno. Aplauda bem forte o Cordeiro. Aplauda bem forte o Rei dos Reis. Aleluia. Celebre, celebre, irmão. É noite de celebração. Ei, celebre a vida eterna que Deus te deu. Celebre a vida eterna que você recebeu, que você ganhou. Aleluia. Fala para quem está do teu lado assim: você é casa de Deus. Casa de Deus. Casa favorita de Deus. Aleluia. Eu preciso de 5 voluntários. Wesley já é um, vem. Você não pode. Vem cá, vem cá. Pastor Leandro, falta, vem cá, Du. Uma moça,
Vem cá, Fê. Qual foi das que levantou primeiro aí? Espera aí. Tem mais alguém que levantou a mão? Vem cá, vem cá. Palmas para os nossos voluntários. Agora eu quero pedir o diaconato tem que ficar muito atento aí. Pastora Cláudia, interdita um dos banheiros e coloca todos eles no mesmo banheiro. Fica tranquilo, é que vocês não podem ouvir o que vai ser dito aqui. Tá bom? Tá bom? Nenhum de vocês assistiu o culto da manhã, né? Diante de Deus. Então, palmas para os nossos voluntários. Aleluia. Pode sentar, irmão. Tem gente em pé lá. Se você quiser sentar, os diáconos vão. Tem alguns lugares aqui. Aleluia. E depois para chamar, vai ter que ser rapidinho para chamá-los, tá? Eu quero alguém que lê bonito. Quem lê bonito? Bacana. Vem cá, André. Vem aqui. Queridos, eu estou com uma carta aqui. De tempo em tempo, existem algumas coisas que a gente deve fazer de novo. E lá em Guaratuba, uma vez a gente ministrou algo muito parecido. E foi muito pontual, foi muito bom para a igreja. E nós temos que falar de alguns assuntos novamente. E aproveitar que é Santa Ceia do Senhor, a mesa está aqui. Então nós temos aqui uma carta. É a carta, irmão. Só que é uma carta fictícia, tá bom? O que está sendo, o conteúdo dessa carta aqui é fictício. É só para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco. Eu queria pedir para a Andrea ler o conteúdo da carta. A carta. Pastor Fred sonhou que ele, o pastor Gilmar, o pastor Orivaldo e o diácono Ailton vão viajar para a Índia e Cuba nos dias 27 de agosto a 13 de setembro de 2017. Pregarão a palavra de Deus e levarão livros, CDs e DVDs. Esses livros serão vendidos e semeados na vida dos líderes e pastores dessas nações. Ore pela Fabiana, pela Antônia, pela Rose e pela Amélia, seus filhos e filhas. Ore por todos. Esta viagem é muito importante. O custo da viagem será de no mínimo $5.000 ou R$17.000 aproximadamente. Quem quiser contribuir, procure a presbítera Daniela na secretaria. Amém? Todo mundo ouviu? Agora chame o primeiro candidato aí, correndo rapidinho. Chama lá o primeiro, pastora, chama lá. Se certifica que eles não estão ouvindo, hein? E a Andrea vai ler para a primeira pessoa o conteúdo da carta. O Du é inteligente, ele vai sobrar alguma coisa daí. Lê para ele. Du, pastor Fred sonhou que ele, o pastor Gilmar, o pastor Orivaldo e o diácono Ailton vão viajar para a Índia e Cuba nos dias 27 de agosto a 13 de setembro de 2017. Pregarão a palavra de Deus e levarão livros, CDs e DVDs. Esses livros serão vendidos e semeados na vida dos líderes e pastores dessas nações. Ore pela Fabiana, pela Antônia, pela Rose e pela Amélia, seus filhos e filhas. Ore por todos. Esta viagem é muito importante. O custo da viagem será de no mínimo $5.000 ou R$17.000 aproximadamente. Quem quiser contribuir, procure a presbítera Daniela na secretaria. Ok? Chama o segundo lá. Obrigado, André. Deus abençoe. Aleluia. Fica aqui, Du. Você vai falar agora o que você ouviu da carta para a segunda pessoa. Inteligente, pastor Leandro também. Fala aí, meu amigo, o que você ouviu? Pastor Leandro, tem um recado para dar para o pastor aí. O pastor Fred vai fazer uma viagem. Vai levar aí alguns pastores, o pastor Gilmar vai junto, mas alguns outros pastores aí, né? É uma viagem para a Índia, eles vão ficar um tempo por lá, né? A pastora Fabiana está doente, eles vão precisar arrecadar um dinheiro aí junto com o pessoal da igreja, né? Para poder estar investindo nesse mover aí, né? Então a gente está querendo passar isso aí para a igreja, né? E eu tenho esse recado que depois a gente vai ter que retransmitir aí.
Amém? Palmas, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Chama o terceiro. Você vai transmitir o que você ouviu. Vou falar. Para Fernanda. Vem cá, Fê, sobe rapidinho aqui. Você vai ouvir algo aqui. Guarda bem o que você vai ouvir. É um recado. Tudo bem, Fê? Ó, presta atenção. O pastor Fred vai viajar com alguns pastores para a Índia, porque a pastora Fabiana está doente. E vai ter que arrecadar um dinheiro por causa da doença, para ajudar na doença que a pastora Fabiana está doente. Tá bom? Você entendeu? Glória a Deus. Palmas, pastor Leandro. Chama o quarto aí. Aí, Léo, vem cá. Sobe aqui. E fala pro Léo o que você ouviu. Tá, o pastor Fred vai viajar para a Índia com alguns pastores, porque a pastora tá doente. E é para arrecadar a grana. Amém. Palmas pro Fê. Falta um aí. Chama o próximo. Che. Fala, Léo, que você? O pastor Fred vai viajar com outros pastores, porque a Fabiana tá doente, é para arrecadar grana. Amém. Palmas pro Léo. Aleluia. Vem cá, André. Fala para André o que você ouviu. Ó, pastor Fred vai viajar. A Fabiana tá doente. Acho que ele vai arrecadar grana. Deve ser para a saúde dela, alguma coisa assim. Cheio. Vai lá, canal. Agora ela vai ler para você o que realmente foi dito para a primeira pessoa que veio aqui. Pastor Fred sonhou que ele, o pastor Gilmar, o pastor Orivaldo e o diácono Ailton vão viajar para a Índia e Cuba, nos dias 27 de agosto a 13 de setembro de 2017. Pregarão a palavra de Deus, levarão livros, CDs e DVDs. Esses livros serão vendidos e semeados na vida dos líderes e dos pastores destas nações. Ore pela Fabiana, pela Antônia, pela Rose e pela Amélia. Seus filhos e filhas, ore por todos. Esta viagem é muito importante. O custo da viagem será de no mínimo $5.000 ou R$17.000 aproximadamente. Quem quiser contribuir, procure a presbítera Daniela na secretaria da igreja. Palmas para os irmãos. Aleluia. Obrigado. Você entende por que você não deve passar para frente aquilo que você não tem certeza? Nós estamos falando de 5 pessoas aqui. Olha o que sobrou da carta, irmão. Então, com certeza, um dia alguém já chegou para falar isso para você. E eu não duvido nada se amanhã, segunda-feira, fala: rapaz, o pastor Fred vai viajar, vai abandonar o ministério lá na Rocha Rio Santos, vai para a Índia, vai sumir. Isso pode acontecer. Sabe por quê? Porque as palavras, elas se perdem de uma pessoa para outra. E quantas coisas não afetaram a minha e a sua vida, e realmente não era aquilo, não era uma verdade, não era totalmente aquilo, ou não era quase nada daquilo. Ninguém está doente na carta, ninguém vai levantar dinheiro na Índia, pelo contrário, nós estamos precisando de dinheiro para ir para a Índia, na carta fictícia aqui, e ir para Cuba. Então escute uma coisa, meu irmão, por que Deus te trouxe aqui na Santa Ceia do Senhor? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós passamos para frente. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos e que passamos para frente. A palavra do Senhor, ela diz para a gente seguir a paz com todos e não deixar que ninguém nos contamine. Nós não podemos ser contaminados, porque nós estamos sendo lavados dia após dia pela palavra de Deus, que é água purificadora.
Eu e você nessa noite, porque estamos reunidos em comunhão como igreja e estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos sendo purificados, porque a palavra tem esse poder. Não importa o que esteja aí dentro do teu coração, a palavra de Deus, ela tem o poder de purificar o nosso coração, purificar o nosso ser, purificar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Então olha que coisa interessante, quem é mais forte? Porque às vezes nós temos a impressão que algumas pessoas são mais fortes do que outras. Eu não estou falando de físico. Eu estou falando de suportar algumas lutas na vida. Eu estou falando de enfrentar algumas coisas. Porque algumas pessoas enfrentam exatamente as mesmas coisas que outras pessoas estão enfrentando. Mas para elas parece que é tão mais leve. Parece que não afeta tanto essa pessoa. Por quê? Quem é mais forte? Quem entende mais rápido. Repita comigo. Quem é mais forte? Quem entende mais rápido. Então, quanto mais rápido você entende, mais forte você é para enfrentar algumas coisas. Quando a gente chega diante de Deus, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a alimentar a nossa vida, e a gente começa a ser purificado, a gente começa a entender algumas coisas que a gente não entendia. Porque do lugar da onde muitos de nós viemos, você não precisava entender, você precisava era fazer. Você não precisava compreender nada, você precisava era entrar no jogo, entrar na maré, fazer o que todo mundo estava fazendo. E talvez os anos vão passando e só aí, com uma maturidade, a gente começa a perceber que o que a gente estava fazendo, o que a gente fez, o que a gente fazia, era uma besteira tão grande, era uma bobagem tão grande. Mas ainda assim continuamos fazendo algumas coisas, até que a gente conhece a Jesus, e a gente começa a caminhar pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e a nossa vida começa a ser iluminada. E aquilo que você não encontrava, você começa a encontrar, porque ninguém encontra nada no escuro, mas quando a luz brilha, você começa a achar aquilo que se perdeu. Às vezes num relacionamento, o amor de um casal, a luz de Deus brilha, você começa a enxergar o que faltava, você começa a enxergar o que tinha se perdido no relacionamento. Às vezes na caminhada você perde o foco, você começa a caminhar com pessoas que não se importam com o seu futuro, se importam simplesmente em curtir com você, em sair com você, em ir para uma balada com você, mas elas não querem saber como você vai levantar amanhã. Elas não estão preocupadas se você tem problema de saúde, para você beber o que você vai beber, para você usar o que você vai usar, isso vai te causar um problema enorme de saúde. As pessoas não estão preocupadas, elas querem a sua companhia para fazer a coisa errada junto com elas. Só que, irmãos, nós somos inteligentes, mas a inteligência não basta. A luz de Deus precisa brilhar para a gente enxergar algumas coisas que a gente não consegue enxergar simplesmente com a nossa inteligência. Eu conheço muita gente inteligente que faz tanta besteira. Eu conheço tanta gente matuta, mas que conhece a palavra e acerta tanto. Você também conhece gente que guarda princípios de família, que tanta gente no palácio não guarda, mas a pessoa está lá no barraco, mas guarda princípios de família. Matuta, mas porque conhece a palavra. Deus preserva. Quem é rico? Quem é abençoado? As bênçãos de Deus não são simplesmente para nos abençoar, mas para nos tornar abençoadores. Você será e é alguém favorecido e abençoado por Deus, não simplesmente para você bater no peito e dizer, eu sou um cara abençoado. Não, para você ser um abençoador. A bênção não pode parar em você, você tem que ser um canal da bênção de Deus. Você e eu temos que ser um instrumento da bênção de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Atente diligentemente para que ninguém se torne faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Por meio dela, muitos são contaminados. Palavras erradas, palavras malditas,
Palavras que te encontram no momento de fraqueza e te abatem ainda mais. Isso pode parar você. Um canhão pode ser que não te pare, mas palavras malditas podem parar você. E as palavras que vêm e nos atingem, elas trazem uma raiz. Quantas vezes você não conseguiu trabalhar por conta de uma palavra que você ouviu? Você não conseguiu trabalhar direito. Quantas vezes você não queria levantar da cama por conta de uma notícia que chegou até os seus ouvidos? Uma palavra que você recebeu. Quantas vezes você ficou olhando para uma pessoa que você nem conhecia tanto, mas ficou chateado, aborrecido, com ódio da pessoa, porque outra pessoa chegou e falou: cara, aquela pessoa ali, ó, fez isso, 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 e você cai nesse mesmo erro que nós ouvimos aqui. Não era nada daquilo. A pessoa não fez nem metade daquilo. Mas você já está com amargura, com ódio, com algumas raízes no seu coração que vão afetar somente você, porque você acreditou numa palavra e não foi verificar se aquilo era verdade. Palavras. Aí o texto segue dizendo: nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O que o autor de Hebreus está dizendo? Quando você deixa palavras entrarem no seu coração, palavras malditas, essas palavras fazem você se tornar um Esaú. O que é um Esaú? É alguém que não reconhece o que Deus está fazendo. É alguém que dá ouvido a fábulas, mas não dá ouvidos à palavra de Deus. É alguém que acredita em tudo o que estão falando aí fora e custa acreditar no que Deus está falando. Eu quero dizer uma coisa, sem medo de errar. Existe uma palavra que você pode espalhar, mesmo que você não saiba direito e não tenha tanta afinidade com ela, é a palavra de Deus. Mesmo que você saiba pouco, 10%, esses 10% vai afetar alguém de uma forma positiva, e essa pessoa vai ser tocada pelo Senhor, porque a palavra dele é viva, é espada, e ela entra, meu irmão. Agora, eu não posso me tornar como Esaú, porque ouvindo uma palavra, brota uma raiz de amargura, que começa a me perturbar. Quantas palavras que você ouviu e já não te perturbaram? Não tiraram o seu sono? Ah, eu não acredito. Quantas palavras não vieram para parar você? E tem gente que é usada por Satanás mesmo. Você está fragilizado, você está passando por algumas coisas, e vem alguém lá, um mexeriqueiro ou um fofoqueiro. Já já vou te falar a diferença do mexeriqueiro e do fofoqueiro. Mas vem, e sem pudor nenhum, sem preocupação com a sua vida, usado pelo inimigo, vem e despeja mais algumas coisas, e aquilo não te deixa para cima, aquilo te derruba ainda mais. São os amigos que a gente tem por aí, não os verdadeiros, que pegam você e com palavras de vida levantam a sua vida, que conversam com você um pouco e com palavras de vida, com esperança em Jesus, levantam você do estado que você está. Ah, que Deus levante ao nosso redor amigos que contêm a palavra certa, a palavra de vida, a palavra da verdade. Aleluia. Quando ele fala contaminar, no original é miaino, que significa tingir com outra cor, poluir, sujar. Pessoas que nos contaminam com palavras malditas. Querido, a graça, ela é pura. O que você está recebendo aqui nesta noite, ela é pura, porque não é a palavra do pastor Fred, é a palavra de Deus. Então ela é pura, e ela vai lavar o seu coração, ela vai lavar a sua vida, porque a palavra é pura, e a palavra traz a graça de Deus, e a graça de Deus é branca, é pura, e a graça de Deus nos abraça, aleluia, e começa a nos purificar, e aquilo que estava sujo começa a ser limpo pela palavra. Ouvireis a palavra da verdade, e a palavra da verdade vos libertará. Aleluia. Agora eu ouço palavras malditas, cresce uma raiz de amargura,
eu começo a me perturbar e o que Deus fala eu não consigo mais ouvir. Eu sou como Esaú, eu vendo o meu direito de primogenitura por causa do meu cansaço, por causa da minha fadiga. Eu só olho o natural, eu só vejo aquilo que está acontecendo no agora. Eu sou alguém que quer resolver o problema, eu não estou preocupado com o amanhã, com a eternidade, porque uma palavra me paralisou. Eu me torno um Esaú que vendo o meu direito de primogenitura. A palavra vem e contamina, a graça veio, está tudo branco, está tudo puro, está tudo limpo. Mas vem alguém, tinge o tecido do coração. Vem alguém e tinge o tecido do coração. Contamina você. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus te tirou do mundo para você não ser mais contaminado com palavras, mas ser contaminado no bom sentido, com a palavra de Deus, e a graça te abrace, em nome de Jesus. Palavras não podem mais te parar. E pessoas curadas podem até ouvir palavras malditas, mas ela não vende o seu direito de primogenitura. Eu sou filho, eu sei quem eu sou, eu não saio da minha posição. A palavra bate e cai, a palavra bate e cai, mas essa palavra bate e fica, porque o que eu quero é essa palavra. Aleluia, eu quero viver essa palavra. Não troque o vil pelo precioso, porque você e eu a gente vem na igreja num domingo como esse de Santa Ceia, a mesa está aqui e nós recebemos palavras de vida. Aí amanhã no seu serviço o diabo quer te parar e você vai receber palavras de morte. Você vai ser afetado por palavras de morte. Você tem que saber quem você é em Jesus, para que você não fique paralisado. Lembre-se do que Deus te falou, do que Deus te falou, do que Deus te falou, não do que o comedor de feijão te falou, mas do que Deus te falou. Agarre o que Deus te falou, fique com o que Deus te falou, fique com aquilo que Deus te falou. 1 Pedro 3,10 diz: pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes tem que refrear sua língua. Refrear sua língua do mal e evitar que os seus lábios falem de forma dolosa. Ei, crente, cutuca gentilmente quem está do teu lado, dá no baço assim, e fala assim: você precisa refrear a sua língua. Porque tem coisas que você vive e passa por causa da sua língua. Pessoas que são contaminadas e contaminam outras pessoas com a língua. A língua mata mais do que qualquer guerra, irmão. A língua mata mais do que qualquer espada. A Bíblia fala isso. Em Tiago 3 nós vamos falar, tem um texto todinho falando da língua. E 3 coisas falam: que a língua é como um leme de um navio. Irmão, aqui no canal de Guarujá e Santos, às vezes a gente está na balsa e a balsa para porque está chegando um navio enorme, imenso, com muitas toneladas, enorme. A gente olha até para o alto para ver o navio. Aquele navio imenso, gigantesco, que tem toneladas e toneladas, ele é dirigido por um leme. E a Bíblia diz que a língua é como um leme de um grande navio, é capaz de fazer com que o navio mude de rumo. E tem pessoas que por causa da língua, Deus construiu algo tão grande, tão poderoso na vida dela, e às vezes por causa da língua, toma outro rumo, não era o rumo que Deus queria que você tomasse, por causa de palavras que você liberou, por conta da língua que você não freou. Tiago vai falar que a língua também é como um cavalo indomável. Até hoje o meu carro e o seu carro, o motor, a gente fala a potência do motor através de cavalos. Até hoje, meu motor tem 150 cavalos, meu motor tem 200 cavalos. Até hoje a potência do motor é simbolizada, é estabelecida por cavalos, porque o cavalo é forte. E a Bíblia está dizendo que a língua tem o poder de um cavalo indomável. Tiago também vai falar que a língua tem o poder de incendiar toda uma floresta. Se nós jogarmos gasolina aqui,
Se tivesse a igreja vazia, a gente joga gasolina em tudo aqui. E não ter uma faísca, uma fagulha. Já, daqui a algumas horas, essa gasolina evapora e não tem mais perigo. Mas se tiver uma fagulha, pega fogo em tudo, irmão. E tem gente que põe fogo dentro de casa com palavras. Tem gente que põe fogo dentro do trabalho com palavras. Tem gente que põe fogo dentro da igreja com palavras. Porque a língua tem o poder. A língua é como uma fagulha. Eu quero dizer uma coisa para você. Você foi chamado não para pôr fogo nessas situações, mas para jogar água. A água é a palavra. A palavra é a água purificadora. Tem fogo, corre risco, não jogue mais fogo ainda. Não seja uma faísca que vai tornar um incêndio enorme naquele lugar. Seja alguém que vai abrandar, que vai trazer o equilíbrio. Seja alguém que vai liberar uma palavra de sabedoria, e todo incêndio vai se acalmar, porque chegou alguém que é bombeiro de Deus, que vai apagar aquele incêndio. Esse incêndio você foi chamado para apagar. Tem outro incêndio, que é o incêndio de Deus, que aí você tem que queimar junto. O incêndio de Deus, você tem que pegar fogo junto. Você encostar perto de uma brasa, está incendiado. Aí você vai lá e outro pega fogo. Aí você encosta em outro. Esse incêndio você tem que estar envolvido. E ninguém pode apagar esse incêndio, porque esse incêndio é de Deus. Agora, o incêndio maligno, que às vezes é causado por palavras, você tem que chegar e jogar água e apagar esse incêndio. Você foi chamado para isso. Não para incendiar uma floresta, mas para apagar alguns incêndios na tua casa, no teu trabalho, na sua vida social, perto de amigos. Irmão, ninguém tem essa arma, você tem. Você tem o poder de apagar alguns incêndios, porque você é detentor da palavra, e quem entende é quem é mais forte. Você entendeu primeiro, então libera o que você entendeu sobre a vida de pessoas que ainda não compreendem a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, nas penitenciárias dos Estados Unidos, com assassinos, homens que mataram outras pessoas. E mais de 500 mil pessoas foram entrevistadas. E mais da metade delas disse que matou por conta de uma palavra. Ouviu a bobagem e fez a bobagem maior ainda. Ouviu a besteira, sabe quando está brigando, o incêndio está grande e ninguém quer parar o incêndio. Então um fala, o outro fala mais, o outro fala mais alto, o outro que tem mais argumento, o outro fala, até a hora que alguém faz a besteira maior. Palavras matam, palavras trazem vida. Você foi chamado para ter palavras nos lábios que trazem vida. Sabe, irmão, alguém fez uma ilustração. Imagina alguém dirigindo, tomando café. Parou para pensar nisso? Alguém dirigindo e tomando café. De repente vai ter um acidente. O camarada, breca, tem que brecar. O café vai e suja todo o carro, o tapete do carro, o painel do carro, suja tudo. Uma meleca só. E essa pessoa é de Deus, ela começa a pensar: Senhor, o que aconteceu? Por que isso? Quase eu sofri um acidente. E o Espírito Santo dissesse assim para ela: se você estivesse tomando leite, o que ia sair do copo? Leite. Se você estivesse tomando Coca-Cola, o que ia sair do copo? Coca-Cola. Se você estivesse tomando suco de laranja, o que ia derramar sobre o carro? Suco de laranja. Na hora do confronto, na hora do confronto, sai o que está dentro. Na hora do confronto, irmão, vai sair o que está dentro. O que está aí dentro? Se é vida de Deus, vai sair vida de Deus. Se não é vida de Deus, vai sair morte. Vai sair ainda mais incêndio. Porque ninguém dá o que não tem.
Se é café, é café. Se é leite, é leite. Se é palavra de vida, é palavra de vida. Se é palavra de morte, é palavra de morte. Então se encha do Espírito Santo de Deus, para que na hora do confronto você tenha palavras de vida para liberar. Se encha do Espírito Santo de Deus, para que na hora do confronto, na hora que quase acontece, que o negócio pega, você tem algo de Deus para liberar. Você não vai xingar, você vai profetizar. Você não vai argumentar coisas erradas, você vai liberar uma palavra de vida. Aleluia. Não se entregue a fábulas. Fala para quem está do seu lado: você não pode se entregar a fábulas. Amanhã vão estar dizendo que o pastor Fred pediu $13 mil na igreja. Que absurdo. Não se entregue a fábulas. Quantas coisas falam de você e não são verdades? Quantas coisas você já falou de alguém sem conhecer a pessoa e não era verdade? Quantas coisas nós passamos na nossa vida, irmão? Ainda bem que a gente tem um Deus que guarda a gente, não é verdade? A gente tem um Deus que nos protege e traz tudo à luz, absolutamente tudo à luz. Tem gente que se engana, que vem para a igreja achando que vai se esconder de alguém, que vem para a igreja achando que vai achar namoradinha. A namoradinha está aqui, eu vou me tornar crente, aí eu grudo nela e a gente começa um relacionamento e depois eu saio fora. Pega ele, Jeová. Tem gente que vem para a igreja porque o bicho pegou lá fora e agora é só Deus, né? Então ele corre para a igreja. Mas a pessoa se engana em achar que vai se esconder na igreja. Sabe por quê? Porque a luz brilha aqui. O holofote está em cima de você. O que não aparecia agora começa a aparecer. Você conseguiu esconder lá fora, aqui dentro você não consegue esconder, porque tem uma luz de Deus, um holofote. Pecou, nada aconteceu. Vem para a igreja, a casa cai. Sabe por quê? O holofote de Deus. Você não acha nada no escuro. Procura e não acha. Agora quando você tem uma luz, você encontra algumas coisas que se perderam na sua vida. Então na igreja ninguém consegue se esconder. Na igreja, aleluia, ninguém consegue se esconder, porque não há nada oculto que não seja. Fala para o teu irmão: aqui ninguém consegue se esconder. Não, eu vou para lá, eu vou ficar quietinho, a igreja é grande, eu vou ficar lá no último banco. Jesus, o dono dessa igreja, conhece muito bem você. Muito bem você. Desde antes de você estar no ventre da sua mãe, Ele te conhece muito bem. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Abre esse texto comigo. 2 Timóteo capítulo 4. Lá porque abacer e andará saio. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Repita comigo: o meu Jesus há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Uau, isso é incrível, irmão. O reino dele já se manifestou e ele há de julgar, porque o reino está manifestado, vivos e mortos, ninguém escapa. É ele quem vai julgar vivos e mortos, porque o reino foi manifesto. Aí qual é o conselho de Paulo? Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Corrige, repreende e exorta. Repita comigo: corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se à ilusão, às fábulas. Tu, porém, é com você, Canela. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as suas aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Corrige no original é lexo, que significa trazer à luz. Às vezes nós estamos no aconselhamento, e deixa eu dar um recado aproveitando que é Santa Ceia. Tem gente que fala: eu não consigo falar com o pastor.
Poxa vida, eu não consigo falar com o pastor. Você não consegue porque você não conversa com ninguém, não é só com o pastor. Porque se você conversar com alguém, você vai na secretaria e fala, eu quero marcar um aconselhamento. E nós estamos aqui a semana inteira fazendo aconselhamentos. E no aconselhamento é gostoso, a gente toma café, a gente fala do Corinthians. Depois entra a palavra e quebra tudo. Não é conversa de antes de culto e depois de culto. É conversa com qualidade. Você vai falar, eu vou te ouvir, eu vou falar, você vai ouvir. Então se você quer ter um aconselhamento, um tempo de qualidade, é só marcar. A agenda da igreja está aí. É só você marcar um aconselhamento e a gente vai ter um tempo de qualidade para conversar com você. E em quantos aconselhamentos nós fazemos, que às vezes as pessoas estão contando a história, estão falando dos seus problemas, e eu estou aqui falando com o Espírito Santo, Senhor, tem misericórdia, eu não tenho a resposta para essa pessoa. Senhor, eu não tenho o que falar para essa pessoa. Eu falo, Senhor, eu não sou qualificado para isso, para falar com ela a respeito, aconselhá-la a respeito disso que ela está vivendo. Irmãos, às vezes a gente se sente fraco, como eu falei aqui no início. A gente se sente limitado, mas nele nós somos fortes. E quantas vezes é como se viesse uma nuvem na conversa, e clareia tudo. A correção traz a luz. Por simplesmente estarmos cumprindo um princípio de alguém, querendo conversar com o pastor, estamos debaixo de um princípio, Deus libera a revelação e algumas coisas vêm à luz. Uau, é verdade, a gente nem falou a respeito exatamente daquilo que estava sendo apresentado, mas a luz vem de toda a situação, talvez por um outro lado da conversa. É Deus agindo, é Deus cuidando, é Deus olhando e falando, eu me agrado, vocês estão debaixo de um princípio, então vivam isso que vocês creem e estão fazendo. Depois ele fala, repreende, epitiomal, censurar. Repita comigo, se não há censura, não há crescimento. Fala para o teu irmão, se não há censura, não há crescimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente veio de um mundo, irmão, sem limites. Meu pai tentava me parar, mas não conseguia, eu era sem limites. Talvez seu pai, ou quem te criou, tentava te parar, mas você falava, eu vou fazer mesmo. E a gente veio desse mundo, essa cultura sem limites, mas no reino tem limites. No reino tem censura. Se você for assistir um filme no cinema e tiver a censura 12 anos, o que está querendo dizer aquilo? Que alguém abaixo de 12 anos não pode ver aquele conteúdo, porque vai ser afetado de uma forma negativa por aquilo que ela vai ver e por aquilo que ela vai ouvir. Ou seja, a censura é uma proteção, porque a pessoa não está preparada para ver e ouvir aquilo que ela vai ver e ouvir. Então existe uma censura de 12 anos, de 14 anos, porque há um entendimento que aquele conteúdo, daquele filme ou de qualquer coisa, pode afetar alguém que tem uma menor idade daquela censura. Então a censura nos protege, a censura faz com que eu e você cresçamos, meu irmão, aleluia. Eu não quero ser censurado, você não quer ser censurado. Eu preciso ter alguém para prestar contas. Você precisa ter alguém para prestar contas. Eu preciso entender que eu vim de um mundo que eu era escravo do pecado, estava pisado com os 2 pés afundados na lama. Ninguém se importava comigo. Aliás, quanto mais eu errava, mais os caras falavam assim, é isso aí, cara, você é demais. Quanto mais você está afundado no pecado, mais você é o cara para quem está lá fora. Mas a gente vem para Jesus, irmão, e aí Jesus fala, epa, eu vou colocar limites para te proteger. Eu vou colocar limites para te proteger. Porque se você for aonde você ia, você não está preparado ainda. Então eu vou te censurar nessa situação. Você não pode andar ainda com aquele grupo de pessoas que você andava. Eu vou censurar você para andar com aquelas pessoas. Por quê? Porque você ainda não está preparado para resgatá-las. Porque só tem um motivo para você andar com quem você andava, para resgate. Censura. Censura traz crescimento. A igreja mimada não gosta de censura. A igreja mimada, irmão, censurou.
pastor, lá não estou com nada não. Não, lá não é legal. Não, falou umas coisas lá que não tinha nada a ver. Eu saí da igreja. Irmão, se você for censurado por alguma coisa de algum líder ou de algum pastor aqui nessa casa, e você se achar ofendido porque foi censurado, porque esse líder achou para o teu próprio bem, para a tua proteção, que era melhor você parar ali e você espanar, que Deus te abençoe. Mas nós não podemos deixar de te censurar, porque nós cremos que estamos estabelecendo o reino de Deus, e o reino de Deus existe correção, repreensão e exortação. Se você não parava lá no mundo, aqui você vai parar sim. Se ninguém te parava lá fora, aqui você vai parar sim. Fala para o teu irmão, ninguém te parou, mas Jesus para você. Para o teu próprio bem, para a tua proteção. Aleluia. Então não fique bicudo, mimado, quando alguém censurar você. É para o teu bem. Lá fora ninguém se importava quando você passava do limite, mas aqui a gente se importa, porque da onde você veio muitos vieram, alguns foram restaurados e tem algo para falar para você. Aleluia. Jesus não te chamou para encher a igreja, Jesus te chamou para transformar uma geração. Essa igreja pode estar cheia, mas se ela estiver inchada, irmão, é ruim. É ruim. Tem que furar, desinchar, para voltar a Deus fazer o que queria. Você não foi chamado para encher a igreja, você foi chamado para transformar uma geração. No teu ambiente, na tua área de atuação aí fora, mude. Faça a sua parte, tenha uma postura diferente. Depois ele fala exortar. Eu falei corrigir, que é trazer à luz, repreender, que é censurar, e exortar, paracalho, que significa chamar de lado, instruir. Exortar, irmão, é jogar o manto. Vem cá, vamos conversar. Chega aí, Canela, vem cá. Ô Canela, vem aqui. Aí você chama tudo. Vem aqui, chama de lado para instruir. O chicote estrala, o bicho pega, mas a pessoa sai curada. Ah, feliz é aquele que aceita a exortação, a correção, a repreensão. Feliz é aquele, porque aquele que não aceita, ele se entrega a fábulas. O que ele quer ouvir, ele não ouve, ele foge, é o que diz a Bíblia. E ele vai ouvir, porque dá comichão no ouvido. Não quero ouvir isso. Vou ter que mudar de vida. Vou ter que parar com algumas amizades. Vou ter que parar de ir lá na balada. Vou ter que... não quero ouvir isso. Aí ele se entrega a fábulas. As fábulas não vão fazer você parar. Vão alimentar o seu erro. As fábulas não vão parar você. Não vão censurar você. Só Jesus faz isso, irmão. Jesus não é uma religião, nós não somos uma religião. Quem aceita Jesus aqui sabe que você não está aceitando para entrar numa religião. Jesus é mudança de vida, é estilo de vida, é reino de Deus. Mas qualquer uma religião aí não faz com que você pare. Aliás, se você é homossexual, pode continuar homossexual. Se você usa uma maconha de vez em quando, pode usar, não tem nada não. Aliás, todo mundo, muita gente faz isso. Mas quando você vem para o reino, você vai ser censurado. Isso não. Isso não. Isso não. Você não pode, porque o que eu tenho para fazer na sua vida, filho, é limpo, é puro, é sem estar entorpecido por nenhuma circunstância, porque Deus não é covarde. Deus não usa alguém dopado. Aleluia. Entregando-se, actrepo, que significa membro deslocado, aquele que evita. Alguém se desloca do corpo de Cristo. Muitas vezes se desloca porque foi censurado, foi exortado, foi corrigido e se desloca. E aí um membro deslocado é facilmente entregue às fábulas. Você longe da comunhão, irmão, é perigoso. Uma ovelha longe do rebanho é uma presa muito fácil para o lobo. Então corre para o rebanho.
corre para o meio do rebanho. Não se desloque do corpo. Aconteça o que acontecer, o melhor lugar para você estar é aqui. Aqui é meu lugar. Aqui é o meu lugar. O membro deslocado, ele acaba se entregando às fábulas. Por isso, irmão, quando você ouvir alguma coisa que você não tem certeza, não passe aquilo para frente. Não coloque aquilo para frente. De uma frase de 1 minuto, olha o que sobrou. Você pode fazer transplante de dente, você pode fazer transplante de dedo, mas da língua não. O órgão do teu corpo mais umedecido é a língua, e é mais fácil de escorregar. Então toma cuidado com a sua língua. Refreie a sua língua. Que da minha boca e da sua boca saiam palavras de vida. Palavras que vão trazer vida. Palavras que vão aplacar a fogueira. Vão trazer equilíbrio. Vão alinhar as coisas. Irmão, você e eu éramos escravos. Todos nós, sem exceção, sem Jesus. Éramos escravos. E só um príncipe pode libertar um escravo. Um escravo não liberta outro escravo. Um escravo não consegue libertar outro escravo. Somente um príncipe pode libertar um escravo. Moisés era príncipe e foi usado para libertar os escravos hebreus. Jesus é o príncipe da paz. E ele foi usado para libertar a minha e a sua vida, porque éramos escravos do pecado. Aleluia, por muitos anos. E eu quero dizer uma coisa, ele te fez príncipe para libertar outros escravos que estão por aí. Porque só um príncipe de Deus pode libertar outros que estão aí escravos do pecado. Fala para quem está do seu lado, você é um príncipe, uma princesa. Deus te fez assim. Deus te fez assim. Existem lugares que estão secos, irmãos, porque falta palavra. Existem lugares que estão secos porque não existem pessoas que têm uma palavra de vida para liberar. E eu vejo, e essa semana eu estava orando por essa palavra, e o Senhor me mostrava a chuva. Irmão, que interessante, a chuva não podia vir como um balde. Sabe quando você vira um balde assim, a água cai de uma vez? A chuva não vem assim. Deus faz as coisas de uma forma tão linda, tão graciosa. A chuva, ela vem em gotas. Gotas, uma aqui, uma ali. Elas regam toda a terra. Elas não encharcam, elas regam. Gotas uniformes. Gotas, uma maior, uma menor, mas todas elas regam a terra. E o Senhor me falava, palavras boas são assim, regam a terra, não encharcam a terra. Eu quero passar um vídeo aqui que nós recebemos alguns dias atrás, de uma pessoa que está nos assistindo do Canadá, divisa com os Estados Unidos, e tem sido alimentada pela palavra que sai desse lugar. E eu queria colocar esse vídeo. E assim, louvar a Deus pelo ministério do Rocha, que eu fui indicada, fui apresentada para esse ministério, e há um pouco mais de um mês, talvez. Eu não sei. Segura um pouquinho, volta o vídeo, tem uma música de fundo aí, tem que tirar. Para o vídeo, volta o vídeo, tem uma música de fundo aí que está passando junto com o vídeo. Pode pôr. Eu não sei para quem, É o rádio do carro. Para todos os que vão assistir esse vídeo, eu queria assim louvar a Deus pelo ministério do Rocha, que eu fui indicada, fui apresentada para esse ministério, e há um pouco mais de um mês, talvez.
Eu não sei quanto tempo faz, mas assim, eu quero dizer assim que se foi mais de 2 meses, ou não sei, 3 meses, é o tempo que tem abençoado muito a minha vida, muito, 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 muito. Eu louvo a Deus, eu queria assim abençoar a vida de vocês. E estava até falando, quem me apresentou esse ministério é a Regina. E eu moro na divisa do Canadá, e eu louvo a Deus por... Estava falando com ela hoje, falei, eu louvo a Deus pelo ministério pela internet, né? Que as pessoas não têm noção de onde vocês alcançam, onde vocês entram. Vocês alcançam pessoas famintas. Eu frequento uma igreja hoje, que eu posso dizer assim, que eu como praticamente uma salada todo domingo. E daí, de repente, com o culto de vocês, eu recebo uma feijoada. E vocês são agraciados que vocês têm cultos vários dias da semana, são bem assessorados. Ela vive me falar, falei com um pastor, falei com uma pastora, falei com um líder, participo de célula. Eu não tenho isso. Então, assim, eu louvo a Deus pelo ministério de vocês. E que vocês saibam que eu estava falando com ela e pensando, né? Todos é o corpo. Vocês fazem, todos têm a mesma participação, né? A pastora que eu acabei de escutar, que deu uma palavra tremenda ontem, acho que foi ontem o culto, acho que foi o culto de quinta-feira, porque eu estou assistindo hoje na sexta, mas assim, não foi só ela, é o corpo, é quem trabalhou na câmera, é quem ajudou no som, é quem organizou, quem limpou a igreja para todos estarem ali, é o corpo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o ministério. Eu sou ricamente abençoada. Um beijo, Deus abençoe. Ela provavelmente deve estar nos assistindo. Ela é esposa de um oficial da polícia, da cidade onde ela está. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu creio num avivamento que está chegando. Aí a gente olha para a situação do nosso país. E o nosso país está em crise. A política está em crise. Líderes corruptos. E alguém pode dizer, como? Vai acontecer alguma coisa boa. Mas nenhum avivamento. O que precede um avivamento? O que chega antes de um grande avivamento? É a corrupção. É o caos. É coisas terríveis acontecendo numa nação. E de repente, o fogo do Espírito Santo incendeia pessoas. E quando o avivamento chegar, vai fazer você desfrutar em 1 minuto aquilo que demoraria anos para você desfrutar. Não, você não entendeu o que eu falei. Quando o avivamento chegar e nós estamos, tem um cheiro. Elias, o que você vê? Fala para o moço, o que você vê? Eu vejo uma nuvem. Mas quando você ouvir barulho, nós já estamos ouvindo, irmão, um barulho. Alguém lá do outro lado do mundo está falando de algo que está acontecendo aqui conosco, e tem outros testemunhos. Tem muitas pessoas que durante um culto como esse escrevem lá depoimentos da palavra que está alcançando essas pessoas, talvez numa terra seca, talvez uma terra que precisa ser regada pela palavra genuína do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: é no meio da crise que Deus faz coisas poderosas. E eu quero declarar sobre essa igreja: a proteção de Deus está sobre ti. A proteção de Deus está sobre a sua casa. A proteção de Deus está sobre a sua família. Eu li aqui para os obreiros: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você estará farto dessas coisas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você é alguém que terá uma vida aceitável a Deus. Você é alguém que vai considerar que o melhor que você podia ter é a pessoa do Espírito Santo em você. E você viverá, aleluia, o chara, a alegria do Senhor sobre a sua vida.
vida em o nome de Jesus, porque eu e você andamos pela fé. A fé não torce, a fé tem certeza, a fé não fica em dúvida, a fé dá risada daquilo que ainda não aconteceu, mas ela já sabe que vai acontecer. Fica de pé comigo. Se antecipe, irmão. Segura na mão do teu irmão, aperta a mão dele, sacode ele aí e fala assim: você precisa se antecipar. Essa igreja aqui nasceu numa garagenzinha em Guaratuba. Em São Lourenço também foi numa garagem. Mas lá naquela garagem já existiam pessoas que serviam naquela garagem, não servindo aquela igreja, mas essa igreja de hoje aqui, porque sonhavam no que Deus podia fazer. Tinha uma chama no coração, uma cultura de antecipação. Davi estava lá tocando harpa atrás das malhadas. Davi estava lá treinando com funda, jogando em algum lugar. Ninguém via, ninguém sabia quem ele era. Ele estava se preparando. Aleluia. Ele estava se antecipando. Aleluia. Aí chega um dia que o rei está com problema, está perturbado. Ele chama um arpista, Davi. E a glória de Deus enche aquele lugar. Outro dia ele vai levar queijo para os irmãos. E tem um gigante gritando lá: cadê os homens de Israel? E Davi, na entrevista com o comandante lá, diz assim: ó, com o rei eu já matei leão e urso. Põe ele na minha frente. Eu já matei leão e urso. Põe esse grandão na minha frente. Nissango Anais disse o seguinte: que preparo e oportunidade são as fórmulas do sucesso. Você está preparado para receber o que Deus tem para você? Se você está preparado, eu estou falando sério, irmão, porque se você está preparado, a oportunidade vai aparecer. E quem está preparado não perderá a oportunidade. Por quê? Porque você se antecipou. Noé fez a arca muitos anos antes do dilúvio chegar. Se antecipou. Não espere as coisas acontecerem para você. Ah, por que eu não fiz? Deus está te falando agora. Querido, eu não sou pastor dessa igreja. Eu sou pastor de uma igreja muito maior, muito mais relevante. Eu não estou falando de número de pessoas. Eu estou falando naquilo que eu acredito que Deus vai fazer através das nossas vidas. Eu já estou olhando lá. Eu já fui, eu sou visionário. Eu já fui, eu já voltei. E eu posso dizer: deu certo! Deu certo! Vamos continuar acreditando, porque Ele vai fazer. Lá na garagezinha, ei, Iraci, lá na garagezinha a gente já falava, hein, Leia? Lá na garagezinha a gente já falava o que a gente está vivendo hoje. E hoje eu já falo: os nossos filhos vão estar matriculados na escola bilíngue modelo da Rocha Rio Santos. Eu não sei quando vai ser, eu não sei quem Deus vai usar para a gente comprar um terreno, eu não sei. Mas nós vamos viver isso, igreja. Anda certinho. Olha para mim. Obrigado, Espírito Santo. Eu lembrei de algo tão poderoso. Eu ia esquecer de falar e o Espírito Santo me lembrou. Esse microfone aqui, ele tem uma base lá em cima. E é por isso que ele funciona. Ele está ligado numa frequência. E essa frequência é a dele. Diferente das frequências dos outros microfones. Cada um tem uma frequência. O celular que está no teu bolso tem uma frequência, é por isso que ele funciona. A gente não vê. Você vê alguma frequência aqui no ar? Você não vê. Mas existe. Desde quando você nasceu, mesmo antes de você conhecer a Jesus e ser casa do Espírito Santo, mesmo antes de você ser casa de Deus, Deus colocou uma fagulha divina em você.
eu quero dizer, em ambientes como esse existe uma frequência do céu. Céu e terra, terra e céu. Tem uma frequência aqui, rolando aqui, irmão. E Deus quer atingir a fagulha que Ele colocou na tua vida, no seu ser. E aí, quando eu ouço palavras de vida, quando eu estou em comunhão, protegido pela comunhão, quando eu estou guardado, eu me protejo. A palavra de morte bate e cai, mas a palavra de vida eu retenho aquilo que é bom, eu aprendi. Aleluia. Sabe quando você vai acertar? Hoje não tem mais, mas aquele radinho que a varetinha ficava para lá e para cá, e você ficava procurando a estação. Achou? Tá limpo. Tá ouvindo a música agora claramente. Tá limpo. Essa é a frequência. Essa é a frequência. Você precisa acessar a frequência do céu. Porque você acessando a frequência do céu, você vai ouvi-lo de uma maneira tão clara, meu irmão. Você vai dar passos conforme a vontade de Deus de uma maneira tão clara, porque você está conectado na frequência do céu. Quais são as notícias do céu? Eu sei todas elas agora. Ei, tem um país te esperando. Tem uma nova Jerusalém te esperando. Tem notícias dessa nova Jerusalém rolando hoje, porque a doutrina não muda, mas a revelação ela cresce. Então tem uma revelação agora que você precisa saber, alinhado com a frequência do céu. Qual é a canção que está cantando agora? Qual é o passo que nós devemos? Aconteceu isso aí, eu dou aqui. É isso que tem que falar, eu falo. É isso que tem que fazer, eu faço. Porque eu estou na frequência do céu. Que essa igreja sempre esteja na frequência do céu. Que os membros desse corpo sempre estejam na frequência do céu. E que nada e ninguém tire você da frequência do céu. Porque você aprendeu a assimilar o golpe. E você não cai mais com palavras que te paralisavam tanto. Você aprendeu a assimilar o golpe. E agora o que é bom você agarra. Agarre a palavra, agarre. Agarre a palavra. Agarre a palavra. Cheio. Agarre. Eu queria chamar aqui à frente você que sabe, eu sou o primeiro aqui. Você que sabe que precisa alinhar algumas coisas em relação a palavras. Você está lutando aí, mas você vai se colocar diante de Deus. Corre aqui, vem cá. Você quer falar a coisa certa, na hora certa. Vai ser água na fogueira. Você quer aprender a reter, a refrear a língua. Você quer aprender a falar na hora devida, na hora correta, de uma forma sábia, de forma longânima. Pode vir, vem, tem lugar para todo mundo na mesa do Senhor. Vamos esparramar. Então liberta-me de mim. Vamos esparramar. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Nos ensina, Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas.
vida. Eu quero o Rei. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ninguém vai orar por você que veio à frente. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo conforme a sua fome. Conforme a sua fome. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo conforme a sua fome. Aleluia. Você que ficou no seu lugar, levante a sua mão. Adore, adore, adore. Entra na frequência aí, irmão. Santo é teu nome. Aleluia. Aleluia. Oh, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio, seja cheio. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Seja cheio do Espírito Santo.